Oi pessoal, eu sou Shelton e hoje vamos falar de como a África estaria agora se não fosse colonizada. Primeiro devemos entender sobre o impacto da colonização na África, segundo sobre os possíveis desenvolvimento econômico e cultural na África sem colonização, terceiro análise das consequências políticas e sociais da independência das nações africanas em relação às antigas potências coloniais, e como essas consequências ainda afetam a África até hoje e quarto, perspectivas para o futuro da África. Impacto da colonização na África. Quais são os impactos da colonização na África? A colonização europeia na África teve impactos políticos, econômicos e culturais significativos. As potências coloniais europeias dominaram politicamente a África e exploraram seus recursos naturais para benefício próprio. Além disso, impuseram ideologias e religiões ocidentais na África, o que levou à perda de muitos aspectos culturais locais. A colonização também criou tensões políticas, levando a conflitos e guerras civis, e deixou uma estrutura social e econômica profundamente desigual. Esses impactos variam de acordo com a região africana, mas muitos deles ainda são sentidos atualmente. Possíveis desenvolvimentos econômicos e culturais na África sem colonização. Sem a colonização europeia na África, é possível que as economias locais tivessem se desenvolvido de forma mais sustentável e diversificada. As culturas teriam tido um maior intercâmbio e se desenvolvido de forma mais rica e diversa. Os sistemas políticos poderiam ter sido mais adaptados às realidades locais. A inovação tecnológica poderia ter ocorrido de forma diferente e a estabilidade política poderia ter sido maior. No entanto, é importante lembrar que são apenas possibilidades e é impossível saber com certeza o que teria acontecido. Análise das consequências políticas e sociais da independência das nações africanas em relação às antigas potências coloniais, e como essas consequências ainda afetam a África até hoje. A independência das nações africanas em relação às potências coloniais teve várias consequências políticas e sociais que ainda afetam a África hoje. Houve mudanças políticas, mas muitos países foram interrompidos por regimes autoritários e instabilidade. A exploração econômica da África continuou e as fronteiras arbitrárias criaram tensões étnicas e culturais, que muitas vezes levaram a conflitos violentos. A falta de investimento em infraestrutura e desenvolvimento econômico resultou em altas taxas de pobreza e baixa qualidade de vida para a população. Em resumo, as consequências da independência da África foram profundas e afetam a região até hoje. Perspectivas para o futuro da África. É difícil saber com certeza como a África teria se desenvolvido se não fosse colonizada pela Europa, mas algumas perspectivas podem ser consideradas. Por exemplo, sem a exploração econômica europeia, as economias africanas poderiam ter se desenvolvido de forma mais diversificada e sustentável. Os sistemas políticos africanos poderiam ter sido mais adaptados às tradições locais e a cultura africana poderia ter se desenvolvido de forma mais diversa e rica. Em resumo, o futuro da África sem colonização europeia poderia ter sido diferente, com um maior desenvolvimento cultural, econômico e político adaptado às realidades locais. Recapitulação. Sem a colonização, a África poderia ter desenvolvido culturas mais diversas e ricas, além de economias mais diversificadas e sustentáveis, adaptadas às realidades locais. Já a independência das nações africanas em relação às potências coloniais teve consequências políticas e sociais profundas, como regimes autoritários e instabilidade política, conflitos étnicos e culturais, além de pobreza e baixa qualidade de vida para a população. Por fim, é difícil prever como seria o futuro da África sem a colonização europeia, mas é possível pensar em algumas possibilidades, como um maior desenvolvimento cultural, econômico e político adaptado às realidades locais. Conclusão. Se não fosse a colonização, talvez a África teria melhores condições de vida ou de convivência. Mas não podemos mudar o passado, mas poderemos mudar o futuro ajudando o próximo. Obrigado por chegar até aqui. Deixa um like e se inscreve para mais vídeos como esses.